Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler e você acompanha. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, e a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que se dizem que são judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis tribulações por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido, ou não sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Podeis se assentar nessa noite. Como foi falado na semana passada, o pastor Joás hoje não está aqui porque está passando mal, está em casa, está tentando fazer um repouso, coisa que é difícil, mas nós estamos justificando ele aqui. Mas como foi dito na semana passada, hoje nós não estaremos usando o telão para exibir os versículos citados. Então, Petale, se prepara aí que vai ler uns versículos aí para nós, evangelista Alex, pastor Ramires. Hoje nós vamos voltar, pastor Edson, ao tempo antigo, onde não se tinha telão, onde não se tinha celular. Nós vamos usar a nossa Bíblia para estar estudando e lendo aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Então hoje nós vamos falar a respeito da igreja de Esmirna, muito conhecida. Esmirna, assim como a igreja de Filadélfia, são duas igrejas que não têm repreensão alguma. Deus ele não repreende as igrejas por motivo algum, ao contrário das outras 5 igrejas. Deus não fala para Esmirna: eu tenho contra ti. Na verdade, o propósito de Jesus falar com João na ilha de Patmos é dizer que nada tem contra Esmirna. Pelo contrário, nós vamos aprender que o Senhor estava encorajando a igreja a prosseguir em meio às perseguições e em meio à tribulação. Vale bem ressaltar que João vai escrever, aonde Alex leu, capítulo 1, verso 9. Eu, João, recebi essas palavras da ilha de Patmos. Estou aqui por causa da perseguição pela palavra e do testemunho de Deus. Então, próprio João, Alex, ele já começa o livro de Apocalipse dizendo que ele está na ilha de Patmos por causa da perseguição, porque tentaram matar João de várias as formas e não conseguiram de forma alguma. Então jogaram João lá na ilha de Patmos para que ficasse maluco, para que ficasse louco, para que se enlouquecesse e morresse. Só que ao contrário do que eles queriam, João não enlouqueceu. João viu a glória de Deus sozinho em meio à ilha de Patmos. João ele não ficou maluco, ele não ficou doido, pelo contrário, ele começou, Caliston, a buscar mais a presença de Deus. E ali em meio à solidão, em meio ao silêncio, João vai ouvir a voz de Deus falar com ele naquele lugar. A Bíblia começa dizendo no capítulo 1, João, aquilo que ouves escreve às igrejas da Ásia. E João vai escrever, e nós, assim como semana passada o professor Alex começou, nós vamos dar continuidade falando sobre a igreja de Esmirna. E o objetivo da carta de Esmirna é ensinar que Deus conhece o sofrimento dos fiéis e os recompensa com a vida eterna, mesmo em meio à perseguição e à tribulação da vida. O conselho de Deus para Esmirna é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se nós fizemos aqui, eu fiz aqui uma pequena introdução para entendermos um pouco sobre a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, segundo alguns estudiosos, foi fundada por Alexandre Magno para ser uma cidade modelo do Império Grego. Esmirna era bonita e rica, porque Esmirna tinha sido destruída, mas foi reconstruída. Esmirna ela foi uma igreja, a cidade original foi destruída por volta de 627 a.C. e ficou em deserto e ruínas durante 400 anos. Alexandre o Grande estudou a sua restauração e projetou, e o projeto foi executado depois da sua morte. A nova cidade foi construída a curta distância sul
da antiga, e se tornou mais admirável da Ásia Menor, sendo conhecida como a glória da Ásia. A cidade era a sede de adoração de Cibele, deusa mãe, ou mãe dos deuses, deusa da natureza selvagem, da fertilidade, da terra, das montanhas e da proteção da cidade. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma cidade que era voltada à idolatria, era voltada a idolatrar outros deuses, Petales. A Bíblia diz que a igreja então vai estar sofrendo perseguição por causa disso, porque sempre que nós se colocamos em oposição ao pensamento do mundo, nós passamos a ser perseguidos por causa disso. E então ali a igreja vai sofrer uma perseguição, porque existia um culto severo, tanto aos deuses gregos naquele tempo, quanto ao imperador romano. A Bíblia diz que a igreja então vai passar uma severa perseguição. Só que a igreja ali, a cidade na realidade, ela se destacava por um excelente porto, que se tornou uma cidade comercial, e daí vem a riqueza da cidade. Porém, eles viviam em uma cidade rica, mas a igreja é pobre, e hoje nós vamos entender um pouco por que a igreja era pobre assim. A Bíblia diz que, no verso 8, vai dizer: e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, o que estava morto e está vivo. E ao anjo da igreja escreve isso. E aqui eu quero abrir um parênteses para podermos entender algo nessa noite. Existem coisas que Deus tem preparado para a sua igreja, mas assim como as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, ainda acontece nos dias de hoje. Quando Deus quer revelar alguma coisa para a igreja, Ele não vai revelar para quem está aí, Ele vai revelar diretamente para o anjo da igreja. Por isso que João está escrevendo, e anjo aqui, como nós aprendemos na semana passada, trata-se de mensageiro. O anjo da igreja é o próprio mensageiro, ou o próprio pastor. Naquele tempo ali, alguns estudiosos acreditam, Petales, que era Policarpo que era o anjo daquela igreja, o pastor, ou o cuidador daquela igreja era Policarpo, ou talvez ele foi o sucessor do remetente à carta. Por quê? Porque Policarpo foi um dos discípulos de João, que foi um dos primeiros mártires da igreja naquele tempo. E a igreja de Esmirna essa destinatária do livro original de Apocalipse, era uma igreja sofredora, representando todos que sofreram perseguição por amor de Cristo. A ser chamados de cristão, Esmirna era de sobremodo perigoso, pois muitos eram perseguidos e mortos por sua fé. Ela não é mencionada em nenhuma outra parte do Novo Testamento, mas podemos supor que é um fruto da atividade missionária de Paulo na Ásia, com o centro em Éfeso. Em Atos capítulo 19, versículo 10, que diz assim, e durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nos dá a entender que a igreja era saudável e próspera espiritualmente, porque a carta não contém nenhuma crítica ou nenhuma reclamação para a igreja. Porque a carta foi endereçada ao anjo do Senhor. Já aprendemos que Deus chama os obreiros de ser representantes, cada um deles considerados mensageiros de Jesus. Quem despreza, portanto, estes, despreza também ao Senhor. O anjo é responsável pela congregação perante o Senhor, ao qual o Senhor só não fala ao mensageiro se ele estiver completamente em pecado. Pablo, me prova isso, vamos lá. Abre aí, Petales, para mim, 1 Samuel capítulo 8, versículo 7. Pastor Edson, abre para mim Apocalipse capítulo 2, versículo 20. E pastor Ramires, 1 Samuel capítulo 3, do 11 ao 14. Nós vamos entender o porquê quem despreza o sacerdote, despreza também a presença de Deus. Pode ler, Petales? 8, 7. De 11 a 14. Obedece a voz do povo nisso que dirão, porque não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Samuel naquele tempo era sacerdote, juiz e profeta. Então o povo está rejeitando a Samuel, por Samuel estar na frente do povo.
E Deus fala com Samuel: Samuel, fica tranquilo, pois quando o povo está te rejeitando, na verdade ele não está rejeitando a você, mas ele está rejeitando a mim. Ou seja, a autoridade constituída por Deus naquele tempo sendo rejeitada pelo povo, não foi rejeitada, não foi Samuel que foi rejeitado, mas sim ao próprio Deus. E aqui a gente vai ver que o anjo da igreja, ou o pastor, é responsável pela congregação perante ao Senhor. Em Apocalipse 2, capítulo 20, lê para mim, Alex. Perdão, Alex. Foi pastor Edson. Isso. Lê para mim, pastor Edson, por favor. Mas tenho contra ti um tolerário de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam sacrifícios à idolatria. Ali, Petales, Jesus está mandando João escrever ao anjo da igreja. Então ele não tem contra a igreja, ele tem contra o anjo da igreja, que tolera Jezabel, que deixa que o povo entre em idolatria e em pecado. Então o requerimento de Deus vai ser sobre o sacerdote da igreja, sobre aquele que é responsável por ela. Só que aí existem momentos que Deus não vai falar com os sacerdotes. Existem momentos, Petales, que Deus não vai mais falar com eles, porque já rejeitaram a voz de Deus. É o caso de 1 Samuel capítulo 3, de 11 ao 14, pastor Ramires, lê para mim. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Na ocasião certa, escutarei contra Eli tudo o que prometi fazer à família dele, do começo ao fim, porquanto eu lhe afirmei que julgaria sua família para sempre, por causa do grave pecado dos seus filhos, do qual ele tinha plena consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e blasfemadores contra a minha pessoa, e ele não os puniu. Porquanto esse motivo jurei à família de Eli: jamais se fará expiação por esta família, nenhum sacrifício ou oferta de manjares será suficiente para apagar a culpa do seu terrível pecado. Aleluia. Só uma correção, falei Samuel e é sacerdote Eli, tá, irmãos? Então aqui Deus está falando com Samuel que ele não vai falar mais com Eli, por causa dos pecados de Eli, por causa dos pecados da casa de Eli, que Eli era conivente com os pecados. Então somente em uma ocasião, Petales, Deus ele não vai mais falar com o sacerdote, ou com o responsável, ou com o anjo da igreja, quando ele está em pecado. Em 1 Samuel capítulo 28, verso 6, Deus também não responde a Saul, diz assim: perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas, porque Saul já não ouvia mais a voz de Deus. Saul já tinha por princípios não obedecer mais a Deus, mas sim obedecer às suas próprias vontades e os seus próprios querer, o seu próprio querer. E a Bíblia diz que então Saul ele rejeita ouvir a voz de Deus, então Deus também rejeita ouvir a voz de Saul, porque quando deixamos de cumprir os princípios e os mandamentos de Deus, estamos dizendo para Deus, pastor Edson, que nós não queremos mais ouvir a sua voz, não queremos mais viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Então quando nós dissemos isso para Deus, Deus também escolhe não falar conosco mais, não responder mais às nossas orações, não responder mais aquilo que tem preparado para nós. É por isso que muitas das vezes tem sacerdote aí que não está entendendo o que está acontecendo na igreja, não está entendendo o que está acontecendo na casa, não está entendendo o que está acontecendo na vida. É porque já deixou de cumprir os mandamentos de Deus, já deixou de ouvir a voz de Deus, já deixou de dar ouvidos a Deus, e Deus também deixou de dar atenção a Ele. Só que aí a história diz que Policarpo provavelmente teria sido um dos mentores ou um dos pastores daquela igreja, talvez o sucessor, como eu disse aqui anteriormente. Só que Policarpo ele foi preso e foi morto na fogueira. E a história vai dizer que eles queriam a todo custo que um dos mestres daquele tempo negassem a Cristo e dessem a glória a César, porque como eu disse anteriormente, exerciam um culto de adoração ao imperador daquele tempo.
exercia um culto de operação a outros deuses naquele tempo. E aqui vai dizer a história, Policarpo, de todas as formas eles tentaram, o procurador procurou que ele renunciasse a Cristo e declarasse fidelidade a César. Porém, Policarpo respondeu: tenho servido ao Senhor durante 86 anos, e Ele tem sido fiel a mim. Como posso ser eu infiel a Ele e blasfemar contra o nome do meu Salvador? Seus algozes queriam que ele dissesse: César é o Senhor, mas ele continuava reafirmando, sob risco de morte: Jesus Cristo é o meu Senhor, não há outro além dele. A história diz, Alex, que a lenha estava preparada, o fogo estava preparado, Policarpo estava em cima da fogueira, e os algozes dizendo a ele: renuncie a Deus e diga que César é o Senhor. Sabe por quê? Porque se um mestre daquele tempo, Petales, diz que César era o Senhor, o culto à igreja ou a Deus parava de acontecer. Se Satanás pegasse alguém que era responsável pela igreja naquele tempo e dissesse, essa pessoa dissesse: não, César é o nosso mestre, César é o nosso rei, a adoração a Deus morria. Só que o mais interessante, irmãos, a gente vai chegar um pouquinho mais para frente, é que Deus ele fala para João a respeito da sinagoga de Satanás, aqueles que se dizem que são, mas na realidade não são. A história diz que foi esses mesmos que denunciaram a Policarpo e a igreja de Esmirna naquele tempo, tentando condená-los para que fossem subjugados pela mão do imperador romano. Com medo de represálias, com medo de que algo acontecesse a eles, eles venderam aqueles que professavam a sua fé, aqueles que diziam que eram cristãos, mas aqueles mesmos que se diziam judeus. É por isso que João está escrevendo: eu conheço as blasfêmias contra ti, eu conheço aqueles que dizem que são, mas na realidade são sinagogas de Satanás, porque os judeus pregavam tanto, Alex, que não se podia curar no sábado. Com Jesus foi dessa forma, mas a história diz que Policarpo ele foi queimado num sábado, e no mesmo sábado foi esses mesmos judeus que pregaram que não podiam trabalhar, que pegaram a lenha e carregaram para Policarpo ser queimado no altar. Foi eles mesmos que foram até o imperador romano e disseram que Policarpo era um dos principais da sinagoga, que precisavam ser morto. A diferença é que Jesus se apresenta para Esmirna. Olha, escreve João para eles que eu sou o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas reviveu. Por que João está escrevendo isso, Cláudio? Porque Esmirna se achava a primeira, a maior igreja daquele tempo, a maior cidade daquele tempo. Esmirna era como a primeira, a mais bela, a mais bonita. Só que Jesus está indo de encontro a ele, dizendo: olha, escreve para eles que eu sou o primeiro e o último, que além de mim não existe outro. Ei, calamaçui tarabarácia. Jesus diz que ele é o primeiro e o proeminente, isso num sentido literal e não regional. Ao pastor da igreja de Esmirna, especialmente, e a igreja, foram provados e venceram, tendo sido incentivados a ser fiel até a morte. Jesus se revela como o primeiro e último que foi morto e reviveu, ou seja, em sua encarnação ele experimentou a realidade singular da morte, mas através da sua ressurreição ele garantiu o nosso próprio futuro, não terreno, mas celestial. Esmirna se considerava a maior, mas Jesus lembra a igreja que ele é o cabeça de tudo. Em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17 e 18 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam denominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por eles. Ele é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Fora dele nada existe,
fora dele nada existirá. Porque ele foi o primeiro. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos que ele estava lá na criação do mundo. Quando começa o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, narra que ele se despiu da sua glória e veio e nasceu entre nós. Ele experimentou das mesmas dores que eu e você. Ele foi o nosso sumo sacerdote, Alex. Hebreus capítulo 4, versículo 15 vai dizer que nós não tivemos sumo sacerdote que não conhecesse aquilo que ele conheceu, porque ele se despiu da sua glória e fez homem por mim e por você. Ele sabia do que ele estava mandando João escrever, ele sabia da perseguição que ele passou, ele sabia de tudo que você viveria até hoje nesse lugar, ele sabia como você chegaria aqui hoje, porque ele, sendo seu sumo sacerdote, ele veio em forma de homem, experimentou as mesmas dores que eu e você, experimentou das mesmos desejos, das mesmas concupiscências ou das mesmas vontades carnais que eu e você, mas a Bíblia diz que nenhuma dessas coisas ele pecou, antes mesmo ele foi santo e nos faz hoje santo porque ele é santo. Oh, Espírito Santo, aleluias. E a Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17 em diante: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis os vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias para aqueles que dormem. O que Paulo estava dizendo? É que tinha gente que estava preocupado com a fé. Só que Paulo está dizendo, se esperamos ele só para essa vida, esperamos em vão. Se esperamos ele só para hoje, esperamos em vão. Em vão é a nossa pregação, em vão é a nossa fé, em vão é o nosso culto. Mas se ele ressuscitou dentre os mortos, ele foi o primogênito para aqueles que dormem. Paulo estava dizendo, para aqueles que morreram ainda tem esperança, porque Cristo ressuscitou e também ressuscitará aqueles que dormem em Cristo Jesus. E aqui a Bíblia diz, Jesus é o primeiro e o último, a qual veio estar morto e reviveu. Essas palavras nos dão a entender que as pessoas da igreja estavam ameaçadas de perseguição e possível morte. Diante dessa perspectiva, a igreja é animada com a certeza de que o Senhor venceu a morte, ou seja, a vitória de Jesus sobre a morte também é a nossa vitória. Ele é soberano sobre a história, controlando não apenas o passado, como também o futuro. Em Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em Apocalipse capítulo 1, verso 8, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aqui, ele está mandando João escrever e incentivar a igreja de Esmirna, não se importe com a perseguição, porque se morreres nessa vida, ainda terá uma vida muito maior do que essa. Jesus, ele instrui aos discípulos dizendo, se quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á por amor de mim, mas aquele que ganhar a sua vida aqui, perdê-la-á na eternidade, mas aquele que perder a vida aqui, a achará na eternidade. Jesus Cristo, ele conhece o nosso sofrimento, Jesus sabe tudo ao nosso respeito, tanto que ele vai dizer, Alex, às igrejas, vai se repetir nas 7 cartas, eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês estão fazendo. Então ele é o nosso, como eu disse aqui, ele é o nosso sumo sacerdote, ele vivenciou aquilo que nós vivemos hoje. Diante disso, ele quis dizer ao povo de Esmirna, sei exatamente o que vocês estão passando, e eu já passei por isso, eu sei exatamente como vocês se sentem.
Eu sei o que vocês estão passando, sei o que é ser acusado sem ter acusação alguma, sei o que é ser condenado sem ter condenação nenhuma. Só que Jesus, ele também traz uma mensagem a Esmirna. Ele sabe qual é a motivação da igreja, ele sabe exatamente qual é a motivação de Esmirna. Isto é, Jesus conhece as nossas obras e o que nos move a fazê-las. Os crentes de Esmirna, a começar por seu líder, não trabalhavam para Deus querendo dinheiro, fama, mas sim amor. Eles não queriam reconhecimento, eles queriam amar ao seu próximo. No tribunal diante de Cristo, seremos julgados segundo a qualidade das nossas obras. Jesus estava dizendo para Esmirna: eu sei as tuas obras, conheço as tuas tribulações, em algumas outras versões. Olha o que Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem os trata. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15, porque o amor de Deus nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por nós, por todos, logo todos morremos, e ele morreu por todos nós, para que nós não vivamos mais para si, mas por aquele que morreu por nós e ressuscitou. Ou seja, Paulo está escrevendo aqui a respeito do amor. A igreja precisava fazer a obra, não pelo que ela ia receber, mas pelo amor daquele que nos amou primeiro, por aquilo que Cristo tinha feito por nós. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, a abra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a sua obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, este receberá o galardão, e se a obra de alguém queimar, sofrerá detrimento, mas mesmo assim será salvo, mas como se tivesse passado pelo fogo. O que Paulo está escrevendo aqui é que quando nós chegarmos lá, as nossas obras vão ser provadas no fogo, independente de qual seja ela, seja de ouro, de prata, de feno, de pedras preciosas ou de qualquer outras coisas. Mas só que a obra que for de ouro, ou seja, que for verdadeira, ela vai para o fogo, mas vai permanecer. E a obra que for de feno vai queimar. Vou perder minha salvação por causa disso? Não. Mas a motivação do galardão você vai perder. Aquilo que era para você receber, você já recebeu na terra. A glória e a honra que você receberia no céu já foi feita aqui na terra. Então Deus, ele conhece as nossas obras, ele sabe o que nós vamos fazer. As obras geram galardão e não salvação. Muita gente está enganada achando que vai ser salvo pelo que faz, quando na verdade a salvação está ligada na graça redentora de Jesus Cristo. Tem muitos que estão fazendo a obra sem ao menos conhecer o dono dela. Tem gente que está fazendo achando que vai ser salvo por aquilo que faz, mas o mérito não está nas mãos de quem está fazendo, mas em si no mérito de quem é o dono dela. A salvação não vai gerar para você, a obra não vai gerar para você salvação. A salvação gera em si o desejo de fazer a obra, mas fazer a obra não gera em você a salvação para o reino celestial. Quer ver? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 10. Porque pela graça vós sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus, ele sabia o desejo do coração do homem na fundação dos séculos. Ele sabia que muitos amantes de si mesmos iam fazer as obras para que fossem vistos. E aqui a gente entra no demérito de é mais fácil eu aparecer no cartaz de que verdadeiramente trazer uma palavra. É mais fácil eu cantar um louvor do que interceder, porque é melhor eu aparecer pelas minhas obras do que por aquele que me chamou.
Porque nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para cantar, muita gente foi chamado para interceder, e quem intercede, pastor Edson, nem todo mundo vê, mas aquele que é dono da obra está vendo, aquele que é dono da obra sabe a intenção do coração. O problema é que muitas das vezes é mais fácil ficar com o microfone na mão, é mais fácil ficar em aparição, em evidência, do que estar em intercessão. É mais fácil fazer aquilo que para nós é prioridade do que porque para a igreja. É isso que Deus estava dizendo para a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela sofreu uma perseguição quíntupla: governamental, econômica, religiosa, psicológica e física. Esmirna era uma igreja sofredora e perseguida, e aos crentes esmirnitas experimentavam a perseguição sobre tudo. A tribulação sobre a igreja de Esmirna, a perseguição sobre a igreja de Esmirna foi necessária, assim como é necessária na nossa vida. Tem muita gente que crê que perseguição não provém de Deus, tribulações não provêm de Deus, ou da permissão de Deus. Vou me corrigir aqui. Acreditam que sofrimentos não vêm mais da parte de Deus, ou da permissão de Deus, que as coisas de ruins que acontecem com nós não passam pela permissão de Deus. As pessoas se esqueceram que Deus ainda permite passarmos por provações, permite ainda passarmos por situações a qual nós vamos achar que a nossa fé se esvaiu de nós, porque na realidade a tribulação revela quem é de verdade e quem é de mentira, porque a perseguição revela quem é quem. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 em diante, vai dizer assim: bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai misericordioso e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar as que estiverem em tribulação, com a consolação que nós mesmos fomos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobrepuja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou seja, se somos consolados, para a vossa consolação é a qual opera, suportando com paciência as mesmas aflições que também nós padecemos. Em Jó capítulo 1, versículo 8 ao 12, a Bíblia vai dizer que Satanás ele vai subir até os céus, na reunião que Deus faz com os seus filhos. E Deus vai dizer assim a Satanás: viste meu servo Jó, fiel, temente a Deus, não nega o meu nome, homem reto, íntegro. Parece que Deus está falando de Esmirna, quando está falando com Satanás de Jó. Só que Satanás disse para Deus: mas também, com tudo que o Senhor dá para ele, o homem é o mais rico, é o que tem mais gados, é o que tem tudo. Me permita tocar nele, eu quero ver se ele não vai negar o teu nome. E a Bíblia diz que Deus permitiu que tocasse. E Jó responde: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia diz no mesmo capítulo 1, versículo 21 e 22, que Jó responde, as aflições, e disse: no saí do ventre da minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor me deu, Ele mesmo tomou, bendito seja o nome dEle. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falha alguma a Deus. No capítulo 2, a Bíblia diz que então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, ou seja, além de tocar em tudo, tocou no corpo de Jó. A mulher de Jó disse para ele: por que você vai ficar fiel a esse Deus? Amaldiçoa logo esse Deus e morre. E Jó responde para ela no versículo 10, mas ele lhe disse: como fala uma doida, assim fala tu, mulher. Recebemos o bem de Deus, e não que receberíamos o mal. Em isso tudo, Jó ainda não pecou. Sofreu das tribulações, das tentações, de tudo ele passou, mas nada ele pecou. E assim é a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna passou por tribulações, passou por perseguições, mas mesmo assim continuava sendo fiel a Deus.
A igreja de Esmirna sofria acusações levianas sobre os falsos judeus. Aqui diz: estes é semelhante aos judeus que procuravam matar a Jesus, estavam a serviço do diabo e blasfemavam. Segundo a história, eles teriam quebrado a observância do sábado para queimar Policarpo, como eu disse anteriormente. Eles eram acusados de ser canibais, de ser imorais, de ser ateus, de ser desleais ao imperador e de ser desagregadores de famílias. Por que canibais? Porque usaram um texto lá atrás: aquele que come e bebe do meu corpo, come do meu corpo e bebe do meu sangue. Foram acusados de ser imorais porque praticavam o amor fraternal um para com os outros. Foram acusados de ser ateus porque não adoravam os deuses daquele tempo, e nem a César naquele tempo. Foram acusados de ser desleais ao imperador por acharem o único suficiente, que se chamava Jesus Cristo, e foram considerados desagregadores de famílias por levarem as pessoas a mudarem de religião. O que estava acontecendo naquele tempo? É o que poucas vezes acontece no dia de hoje. É que naquele tempo o povo pregava o nome de Jesus, o povo falava mais de Jesus, e as pessoas se convertiam ao nome do Senhor, mas não se convertiam por causa de qualquer outra coisa, porque sabiam que fora dele não havia nenhum outro tipo de salvação. E eles estavam sendo acusados de tirarem o povo dessa religião e trazerem para a religião cristã, de fazerem esse povo ser chamados de cristão. E essas eram as acusações sobre a igreja de Esmirna. Só que é interessante que Jesus manda João escrever, diz para eles que eles se acham pobres, mas na realidade eles são ricos. Temos aqui um paradoxo, pois Jesus diz ao pastor de Esmirna: eu conheço as tuas obras, tua pobreza, mas tu és rico. Em outras palavras, o que tornava aquele povo pobre neste mundo enriquecia uns perante o Senhor. O que na realidade para eles era uma pobreza, para o Senhor era uma riqueza, porque eles não eram ligados às coisas materiais desse tempo. Porque na realidade, se você olhar a história de Jesus, você vai ver que muitos dos pobres seguiam a Jesus. A maior parte do tempo em que Jesus pregou, poucos eram os ricos que seguiam a Jesus, porque estava com o coração preso ao dinheiro, estava com o coração preso às coisas terrenas. Só que naquele tempo de Esmirna, o problema estava na injustiça social, porque as coisas eram tomadas deles, porque eles não queriam servir ao imperador, porque eles não queriam servir a César. A sua situação econômica, além dos confiscos de propriedades, de bandidos hostis que saqueavam e davam dificuldade de ganhar a vida em um ambiente. Além disso tudo, existia a honestidade daquele povo, porque, como eu disse aqui no início, aquela cidade era conhecida por uma cidade portuária, aonde era comercializado as coisas. Só que naquela cidade os cristãos não podiam ter conseguido uma boa existência. Os crentes rejeitavam todos os métodos suspeitos por sua fidelidade a Cristo, e por isso perdiam os lucros que eram mais fáceis, que iam para a mão de pessoas inescrupulosas. Naquela cidade comercial, os cristãos podiam ter conseguido uma boa existência, mas aceitaram voluntariamente as desvantagens da vida, porque era mais fácil ser fiel a Deus do que ganhar a vida de qualquer maneira. Era mais fácil servir a Deus do que servir ao dinheiro. E Hebreus retrata algo disso, Hebreus 11, 23 e 26, que vai falar de Moisés, porque pela fé, Moisés já nascido foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como o povo de Deus, que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riquezas e vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista as recompensas celestiais.
o que foi escrito em Hebreus, o escritor de Hebreus estava dizendo que Moisés, por sua livre e espontânea vontade, recusou as riquezas do Egito, recusou as riquezas de Faraó, mas aceitou por livre e espontânea vontade servir a Cristo sem receber das suas riquezas, porque ele sabia que a riqueza maior não estava na terra, a riqueza maior estava nos céus, estava na promessa daquele que tinha feito para ele. E aqui para a gente acelerar e partir para o final, o povo, Deus vai dizer, Jesus manda João escrever dizendo assim, ó: não temas as coisas que tu sofrerás, eis que o diabo lançará algum de vós a prisões para que sejais tentados, e tereis tribulações por 10 dias, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O que nos faz entender esse texto, Alex, não se trata de dias, de prazo de tempo corrido, mas sim de prazo de validade. Eu entendo que Deus está dizendo para Esmirna: o diabo vai tentar vocês, mas fica tranquilo, porque a tentação ela não vem para matar, mas ela vem com um prazo determinado de final. Tiago diz que não sobreveio, na verdade Tiago diz: bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. O Senhor não deixa exceder a medida da provação. Jesus disse ao pastor de Esmirna, enfrentando uma tribulação de 10 dias, nessa tribulação, nossa tribulação é passageira e suportável. O povo idolatrava lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar as tentações. O povo estava idolatrando, caiu na idolatria, só que Deus está dizendo: olha, essa tentação não sobreveio de mim, essa tentação sobreveio dos próprios homens que resolveram adorar ou idolatrar outros deuses para si, amontoar outros deuses para si. Mas fica tranquilo, que essa provação ainda não vai te matar, fica tranquilo, porque essa tentação também dará escape para que possais suportar. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 e 7, Pedro escreve assim: em que vós grandemente vos alegrareis, ainda agora importa que, se sendo necessário, que estejais um pouco constrangido por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais graciosa do que ouro, que parece que é provado pelo fogo, e que acha em louvor, em honra e em glória da revelação do Senhor. 10 dias são literalmente um prazo de validade para as tentações da igreja de Esmirna. Só que Jesus ele termina o versículo dizendo: ser fiel até a morte. E o que significa fidelidade até a morte, Alex? Não é que é você ser fiel até você morrer apenas. Não é você ser fiel até os seus dias se findarem, não. É o que estava acontecendo em Esmirna. É ser fiel, se preciso morrer por amor do Evangelho, se entregue à morte. É ser fiel a ponto de que, se você precisar ser morto por amor do Evangelho, você se entrega a Ele. Pablo, prova isso, vou provar. Atos capítulo 7, Estevão começa a pregar do Velho Testamento, Estevão começa a falar do Velho Testamento, mas ele está diante da morte. Eles estão com raiva de Estevão, por Estevão estar pregando, e talvez dizendo: Estevão, pare de pregar, Estevão, pare de falar desse amor, pare de falar desse Deus, porque aqui nós seguimos outras coisas, nós não acreditamos nisso. Mas só que Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55, diz assim, ó: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que estava em pé, à mão direita de Deus. Mas gritaram com grande voz e taparam os ouvidos, e arremetaram unanimemente contra ele pedras, e expulsando da cidade, apedrejaram, e os testemunhas dispuseram em suas vestes, e aos pés do jovem chamado Saulo
Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo disso isto, adormeceu. E isso é ser fiel até a morte. É independente da circunstância, independente da situação, a minha fidelidade permanece para com Deus. Independente das coisas que eu vi ou vivi, a minha fidelidade é para Deus. É muito fácil, Alex, vir hoje, sentar no banco e ficar ouvindo aquilo que nós temos para dizer. É muito fácil você vir aqui na terça, no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas o difícil é quando a tribulação, quando a tentação, é mais difícil quando os inimigos, a perseguição batem a nossa porta e nós dizemos: eu não nego o nome de Cristo, eu não nego o nome de Cristo. E o que Estevão fez foi além disso. Além dele não negar o nome de Cristo, ele exerceu o amor que Jesus ensinou. Senhor, não lhes imputem esse pecado. Sabe por que isso acontecia? Porque eles sabiam que a morte não era o final. E por que hoje nós temos medo da morte? Porque achamos que a morte pode nos tirar aquilo que Cristo nos prometeu. A Bíblia fala que existem 3 tipos de morte, Alex: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós entendemos que quem nasce apenas uma vez morre 2 vezes, mas quem nasce 2 vezes morre uma vez só. Só que quem morre na morte eterna nunca mais terá chance de ressuscitar. E é isso que Jesus encerra dizendo ao povo de Esmirna: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Verso 11 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, o que será que aconteceu no povo do passado que talvez nós não vimos ainda? O que aconteceu no povo do passado que a igreja brasileira dos tempos atuais não conseguiu enxergar? Alamasui calabarácia. Jesus está dizendo ao povo de Esmirna: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso não é um conto de carochinha, pastor Valmir. Isso não é um conto, uma história que foi contada para a criança dormir, não. Isso foi uma promessa que Cristo fez à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, Pablo? A segunda morte é a morte eterna, do lago do inferno e enxofre, a qual não terá mais saída para ninguém, a qual não terá mais salvação para ninguém, a qual não terá mais oportunidade para ninguém ser salvo naquele dia. Ministério de Louvor, pode vir para cá, se coloque de pé. O que nós não entendemos, o que talvez a igreja contemporânea do nosso tempo não entendeu ainda, é que ainda que nos matem, nós viveremos. Porque se Ele ressuscitou, nós seremos ressuscitados também por Ele. Porque se Ele venceu a morte, a chave da morte e do inferno permanece em suas mãos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55 em diante vai dizer: aonde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Porque tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus.
Romanos capítulo 8, versículo 12, vai dizer assim: porque se por um corpo entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança, a transgressão de Adão, a qual a figura daquele que havia de vir, mas assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, mas pela graça de Deus, e pelo dom, pela graça, que se só um homem, Jesus Cristo, abundará sobre muitos. Não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou, porque por juízo veio de um só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito de muitos, as ofensas para a justificação, porque pelas ofensas de um só a morte reinou a esse, porque mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão a vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como ele por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato veio a justiça da graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justificados. E aqui eu encerro. A igreja Esmina é um exemplo como sofrimento de purificação e fortalecimento da fé. Cristo não promete ausência de tribulação, mas a presença de força e recompensa eterna. Romanos 8:32 em diante vai dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar desse amor que foi entregue na cruz do Calvário. Talvez você chegou aqui nessa noite não entendendo por que sofre tanto, não entendendo porque as coisas são tão difíceis na sua vida. Mas Deus tem uma mensagem ao seu coração nessa noite. Suporte a tribulação, suporte a perseguição, seja fiel até a morte. Não negue o nome de Cristo por nada nesse mundo, porque não existe recompensa maior do que a coroa da vida que nos está preparada. Não existe recompensa maior do que receber da mão do próprio Mestre, do que ser chamado pelo nome por Ele mesmo. Porque da mesma tribulação Ele padeceu, e na mesma tribulação Ele permaneceu fiel. A Bíblia diz que Ele foi entregue à morte, morte de cruz. Só que ao terceiro dia Ele ressuscitou e deixou a promessa para a igreja: eu volto para lhes buscar, eu volto para lhes buscar. Ai, calabaracete amarácia. Ele estava dizendo para Esmirna: independente da tribulação, independente da circunstância, independente da perseguição, independente do que aconteça, permanece fiel ao meu nome. Não negue a palavra, não negue a minha verdade, mas continue pregando e sendo fiel até a morte. Ministério de louvor adorando ao Senhor.